E aí? Bem-vindos ao Driela Bacana. Finalmente, né? Eu colocando esse canal para rodar, né? Esse canal eu tô com bastante ideia para ele, né? E vou experimentar algumas dinâmicas, algumas formas de estar tentando passar um pouco das ideias do que eu venho lendo. Inicialmente, eu vou tratar sobre o Bauman. Então, assim, inicialmente eu vou trazer esse livro aqui, que eu pretendo falar sobre ele, para preparar o pessoal para tratar sobre a modernidade líquida. Sobre esse livro aqui, a ideia de modernidade líquida está sendo bastante discutida, na real, né? Eu vejo que, tipo, a galera mais jovem está se interessando e tal. Não que eu não seja jovem, né? Mas enfim, eu tô falando da galera jovem mesmo. A primeira forma que eu vou testar aqui para tentar passar um pouco do que eu venho lendo é. Eu vou fazer um vídeo de cada capítulo deste livro. Esse livro tem muito capítulo, velho. Muito capítulo. Porra, muito capítulo. Inicialmente eu vou falar de cada capítulo, porque assim, galera, eu não quero falar do bagulho de qualquer jeito, tá entendendo? Eu gosto das ideias do cara, entendeu? Que ele trazia pra gente, né? E eu quero fazer o bagulho certo, tá entendendo? Pode ser que depois eu traga resenha, sabe? De livro assim, né? Pode ser que no Modernidade Líquida eu faça a resenha dele geral, né? Então, assim, não sei de nada ainda. O primeiro capítulo ele vai falar sobre o sonho da pureza. O que é a pureza para o Bauman? Pureza é tudo aquilo que possui o seu devido lugar, né? Contrário à pureza é tudo aquilo que não possui o seu devido lugar, que não que a gente nunca sabe, que a gente não sabe onde ele pode acabar se encaixando, qual a posição ideal para aquela coisa. Mas o que acontece? A pureza e a impureza, elas podem inverter seus papéis. Então, a pureza pode se transformar em pura e o impuro pode se tornar puro, né? A ordem. O que é a ordem? Eu simplesmente adorei o significado que ele tem, o que ele falou da ordem, né? A ordem, ela é um meio que é regular, é estável, tá? E a ordem, ela possui uma organização hierárquica. Então, de atos. Por exemplo, uma organização, né? Por exemplo, de atos, que eu tinha falado. E essa organização está dentro de uma hierarquia. Então, assim, a ordem, ela sempre vai ser estável e regular, tá? E, de certa forma, ela é o quê? Previsível, certo? Terceiro tópico. Harmonia. A harmonia, ela, obviamente, assim como pureza e ordem estão ligadas, a harmonia se liga também a esses dois tópicos. A forma como é composta a sociedade, a ordem que ela se encontra, e o estado de pureza em que cada coisa consegue se posicionar e se encontrar, estabelece uma sensação harmônica. Então, a harmonia, ela é justamente isso, ela é justamente essa sensação de que tudo está em seu devido lugar, de que tudo possui a sua ordem, então está tudo harmônico, está tudo como planejado, né? Como a pureza e a ordem se ligam? A pureza, ela está relacionada ao lugar, né? Então, assim, a pureza, a coisa pura, ela tem o seu lugar. A ordem está ligada também, né, à conveniência. Elas se ligam justamente nesse ponto, tá bom? Em que algo está em seu lugar perfeito, em seu lugar devido, na verdade, né? E por estar em seu lugar devido, aquilo para ordem é conveniente, porque aquilo foi pensado antes. Onde as coisas devem estar, que ordem seguir, que padrão de pureza existir, tudo aquilo foi pensado. Então, a pureza e a ordem se ligam no momento em que
a coisa estando em seu devido lugar, ela está sendo conveniente para um todo, para um pensamento que foi pré-fabricado, para um pensamento maior. O lugar que cada coisa preenche foi pré-estabelecido. Tudo foi pensado com antecedência. Então, assim, a nossa posição no mundo, né? A nossa posição dentro de uma ordem, a nossa posição social, tudo isso foi pensado por uma ordem maior, tá bom? E essa ordem maior, ela pré-estabeleceu tudo dentro dos seus detalhes e dentro de um padrão que é previsível. Então, assim, todos os nossos posicionamentos, isso sobre modernidade, todos os nossos posicionamentos, as nossas atitudes, tudo isso está ligado a um padrão de pureza, a um padrão, a uma ordem, né? A uma cartela de possibilidades previsíveis. Então, a nossa posição social, ela foi pensada. A ideia de consumo, né? Até a ideia de consumo, o que a gente consome, como a gente consome, tudo isso foi pensado. Então, assim, para vocês terem uma noção de como o consumo tá ligado, eu ainda não expliquei direito, mas eu vou explicar. Como o consumo está ligado a uma ordem maior, tá? A uma classificação de classes, né? A um entendimento melhor de classes. Ai, espero estar sendo clara. Quem não tem um lugar certo dentro dessa ordem é basicamente descartado. Mas um exemplo que o Bauman traz é da Mary Douglas. Fiquei muito interessada de ler o livro dela. Ele traz uma citação sobre um livro dela, que eu não vou saber falar aqui agora. É Purity and Danger. Não sei falar inglês. E aí o que acontece? Ela fala sobre justamente ela traz o exemplo, né, da solução nazista, né? Solução nazista. Que é o quê? Lembra um instante atrás que eu estava falando sobre o descarte? Aqueles que não são entendidos como puros ou seres que conseguem se estabelecer dentro de uma ordem, dentro de uma cultura, eles são descartados. O nazismo pensava exatamente dessa forma. Os nazistas eram cidadãos, né, que buscavam resolver a questão social, que era o quê? Eliminar aqueles que não se ajustavam a um padrão, a uma ordem, né? Então, eles simplesmente descartavam aqueles que não estavam dentro daquele padrão de pureza, né? Daí a gente consegue entender alguns termos, né? Aquela questão lá de raça pura, alguma coisa assim. Não sei se eu tô equivocada. Mas dá pra entender, dá pra relacionar, tipo, diretamente. O que acontece? A gente entendendo a nossa posição social no mundo, né? Traz em questão também algumas outras coisas. Dentro do padrão da modernidade, a gente entende uma série de ações nossas que, pro outro, a série de ações que existe pra gente é a mesma série de ações que existe pro outro. Por quê? A mesma ordem que eu vivo, este outro vive. A mesma ideia de pureza que eu tenho, este outro tem. Tudo isso por conta de um pensamento maior, que é o pensamento de toda a organização hierárquica, né? Da ideia de ordem, a ideia de pureza. Então, existe uma reciprocidade de um indivíduo com o outro, uma familiaridade, entendeu? Então, isso na modernidade, tá bom? Até aqui eu tô falando só de modernidade. Aí o que acontece, né, galera? O estranho, né? Se a gente falou do outro agora, o outro que me é até familiar. Mas aí entra o estranho. Quem é o estranho? O estranho
é aquele que ele ameaça, né, de certa forma, ele ameaça uma cultura, né? Ele ameaça um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, né? Ele ameaça a ordem. Por quê? Porque o estranho, ele vem de outro lugar, ele é de uma outra cultura, com uma outra ideia de ordem, com outro padrão de pensamento, com uma outra ideia de pureza. Então, esse estranho, ele pode colocar em xeque tudo aquilo que daquele círculo que ele está, né, como estranho, ele pode colocar em xeque todo o padrão de pensamento daquelas pessoas. Isso é ameaçador para a ordem maior, né? Então, o estranho, ele vem justamente com essa ideia. O estranho é a ameaça da modernidade. Sobre o estranho, a gente vai falar bem mais depois, viu? Eu gosto muito quando o Bauman fala do estranho. É muito... Nossa, e é muito vivo. Muito vivo. Nossa, enfim. Agora, entrando na pós-modernidade. A pós-modernidade, ela é instável, ela busca sempre o novo, ela não se abraça a padrões, ela sempre está em constante movimento e a instabilidade, as incertezas, o leque de possibilidades sempre aberto é o tesão que tem nessa pós-modernidade, né? Na pós-modernidade você pode ser tudo, entendeu? Então, assim, nada é fixo na pós-modernidade. A modernidade é tudo fixo, tudo buscando uma ordem perfeita. A pós-modernidade, não. A pós-modernidade busca, ela vem justamente quebrando os nós tradicionais. Então, a rotina, ela não é mais um meio de conservar as coisas puras, né? Porque tudo está em um movimento constante e a angústia da pós-modernidade é justamente a questão, o que está por vir? A gente não sabe mais o que está por vir, né? E aí, o que acontece? Lembra que eu falei lá do consumidor? Tá? Eu falei? Não sei. Mas então, a pós-modernidade, ela tem bem clara um ponto sobre... falei sim. Que é a ideia do consumidor. O consumidor é o quê? A pós-modernidade, ela vai buscar sempre manter o consumidor insatisfeito ou sempre buscando novos clientes, né? Para se manter vivo. O consumo é a melhor ideia de instabilidade que a gente pode trazer na pós-modernidade, porque você nunca está satisfeito, sempre tem algo novo, sempre tem algo com sensações mais intensas, algo mais que promete trazer uma ideia mais tesuda pra gente, sabe? Sobre o consumo eu não vou abrir muito também, porque eu pretendo falar mais pra frente. Assim, a ideia do totalitarismo veio dessa ideia da modernidade, tá bom? Sobre abraçar uma ideia de ordem, propor e derrubar qualquer coisa que ameace essa ordem. Então, totalitarismo vem daí. Então, a ideia de coletivizar e centralizar, eu vou ler aqui no meu caderninho, tá? As atividades, que era a ideia de purificar e preservar uma pureza, que isso tudo está inserido na modernidade, na pós-modernidade ela é substituída por desregulamentação, né, e privatização. Então, assim, vira dois opostos, né? Bom, de início, para o primeiro vídeo é isso, né? É o primeiro capítulo do Mal-Estar da Pós-Modernidade. Vocês viram como é interessante? É interessante. Ou não, vocês não acharam interessante? Tô feliz de finalmente ter começado esse projeto, de falar de livros na internet. E vamos ver no que vai dar, né? Bom, é isso. E é isso. Beijo da mais nova blogueirinha da internet.